bem-vindos ao canal. Vamos dar prosseguimento à audição, leitura e audição do livro Mesmo de Sempre, de Morgan Housel. Bem-vindos. Hoje a nossa história é A Melhor Narrativa Triunfa. Histórias são sempre mais poderosas do que estatísticas. A melhor narrativa triunfa. Não é a melhor ideia, nem a ideia correta, tampouco a ideia mais racional. Aquele que conta uma história capaz de prender a atenção das pessoas e fazer com que balancem a cabeça tende a ser recompensado. Uma grande ideia, pobremente explicada, não pode chegar a lugar algum, ao passo que ideias datadas ou erradas contadas de forma convincente podem deflagrar uma revolução. Morgan Freeman, lendo uma lista de compras, pode levar as pessoas às lágrimas, enquanto o cientista desarticulado pode encontrar a cura de uma doença e passar despercebido. Há informação demais por aí para que todos sejam capazes de filtrar tranquilamente os dados à procura da resposta mais racional e correta. As pessoas são ocupadas e emotivas, e uma boa história é sempre mais poderosa e persuasiva do que as frias estatísticas. Se você tem a resposta correta, pode ou não ter sucesso. Se você tem a resposta incorreta, mas é um bom contador de histórias, provavelmente terá sucesso por um tempo. Se você tem a resposta correta e for um bom contador de histórias, é quase certo que terá sucesso. Sempre foi assim e sempre será. Podemos constatá-lo em muitas áreas da história humana. O famoso discurso de Martin Luther King no Lincoln Memorial, em 28 de agosto de 1963, não transcorreu segundo planejado. Clarence Jones, assessor e redator do MLK, rascunhou um discurso completo para o chefe, baseado, conforme recordou, em um resumo de ideias sobre as quais conversamos. Os primeiros minutos do discurso seguiram o roteiro previsto. As filmagens mostraram-no baixando constantemente a cabeça para suas anotações, lendo-as palavra por palavra. Voltem para a Geórgia, voltem para a Lusiânia, voltem para os cortiços e guetos das nossas cidades do norte, sabendo que de alguma forma essa situação pode ser e será mudada. Nesse exato momento, mais ou menos na metade do discurso, a cantora gospel Mahalia Jackson, que estava a cerca de 3 metros à esquerda de King, exclamou: "Conte a eles sobre o sonho, Martin. Conte a eles sobre o sonho." Jones rememorou. Nesse instante, MLK olha para ela, pega o texto do discurso e o afasta para a esquerda. Em seguida, apoia as mãos no atril e fita a multidão de mais de 250 mil pessoas. Segue-se uma pausa de 6 segundos antes de King erguer o rosto para o céu e dizer: "Eu tenho um sonho com raízes profundas no sonho americano. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado de seu credo. Consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje." O resto da história todo mundo já sabe. Essa parte do discurso, que é a mais célebre nos Estados Unidos e no mundo todo, não estava nos planos, afirmou Jones. Não era o que King havia preparado. Não era o que nem ele, nem seu assessor presumiam ser o melhor material para apresentar naquele dia. Mas foi uma das melhores narrativas jamais formuladas, evocando emoção e fazendo milhões de pessoas captarem suas ideias de uma maneira que mudou a história. As boas narrativas tendem a ser assim. Possuem uma capacidade extraordinária de inspirar e evocar emoções positivas, aprofundando nossa percepção e chamando a atenção para assuntos que as pessoas tendem a ignorar
quando apresentados apenas por meio dos fatos. O maior contador de histórias dos tempos modernos talvez seja Mark Twain. Quando editava seus textos, ele lia em voz alta para a esposa e os filhos. Se uma passagem parecia deixá-los entediados, ele a cortava. Quando os olhos deles se iluminavam, quando chegavam para a ponta da cadeira ou franziam a testa, Twain sabia que estava no caminho certo e investia seu esforço ali. Mesmo quando uma história é boa, às vezes basta uma expressão ou sentença poderosa para dar conta da maior parte do recado. Como diz um ditado, as pessoas não se lembram de livros, lembram-se de frases. O antropólogo C.R. Helpke resenhou certa vez um livro sobre a história da humanidade escrito por um jovem autor. Em seu texto, ele afirma: seria justo dizer que, sempre que os fatos apresentados pelo autor estão no geral corretos, eles não são novos, e que sempre que ele tenta se destacar por conta própria, acaba cometendo equívocos, às vezes graves. O livro não é uma contribuição para o conhecimento. Duas coisas aqui são dignas de nota. A primeira é que o autor em questão, Yuval Noah Harari, vendeu 28 milhões de exemplares, tornando-se um dos escritores contemporâneos mais vendidos em qualquer área, e que seu livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, resenhado por Helpke, é a obra de antropologia mais bem-sucedida de todos os tempos. A segunda é que o próprio Harari não parece discordar do veredito de Helpke. Ele afirmou certa vez sobre Sapiens: eu pensava, isso é tão banal, não tem absolutamente nada de novo ali. Não sou arqueólogo, não sou primatologista. Quero dizer, não fiz nenhuma pesquisa nova. Na verdade, apenas li obras de conhecimento geral e apresentei as informações de uma nova forma. O que Sapiens, sem dúvida, tem é uma escrita excelente, uma escrita belíssima. As histórias são cativantes, a leitura flui suavemente. Harari pegou o que já era conhecido e escreveu melhor do que qualquer um antes dele. O resultado foi uma fama maior do que qualquer um antes dele jamais poderia ter imaginado. A melhor narrativa triunfa. Não é motivo de vergonha, porque muitos sucessos funcionam assim. A Guerra Civil é provavelmente o período mais bem documentado da história americana. Há milhares de livros analisando cada ângulo concebível, registrando todos os detalhes possíveis. Mas, em 1990, o documentário A Guerra Civil, de Ken Burns, tornou-se um fenômeno instantâneo, ao ser assistido por 40 milhões de pessoas e receber 40 prêmios importantes de televisão e do cinema. Nesse ano, tanto os americanos assistiram ao filme de Ken Burns quanto ao Super Bowl. E tudo que Burns fez, sem querer minimizar seu trabalho, porque foi um feito e tanto, foi pegar a informação existente há 130 anos e costurá-la em uma narrativa muito boa. Em certa ocasião, Burns descreveu que talvez seja a parte mais importante de seu processo narrativo: a música que acompanha as imagens em seus documentários. Mergulhei em nários e partituras antigas e pedi a alguém para executá-los ao piano. Sempre que algo mexia comigo, eu dizia, essa. Depois íamos ao estúdio com um músico profissional e fazíamos umas 30 gravações diferentes. Burns afirma que ao escrever o roteiro de um documentário, muitas vezes estica ou corta frases de modo a alinhar o texto com determinados trechos da música de fundo. A música é uma coisa divina, diz ele. Não é apenas a cobertura do bolo, é o recheio de chocolate. Agora imagine um historiador de nível internacional que passou décadas pesquisando informações novas e originais sobre um assunto importante. Quanto tempo ele gasta pensando se determinada sentença sobre o que descobriu casa bem com um determinado momento de uma canção? Provavelmente nenhum. Ken Burns, sim. E é por isso que ele é um nome conhecido. Com Bill Bryson acontece a mesma coisa. Seus livros vendem que nem água, o que talvez seja exasperante para os acadêmicos poucos conhecidos
que pesquisaram as coisas sobre as quais ele escreve. Um de seus títulos, Corpo, um guia para usuários, é basicamente uma obra de anatomia. Não tem nenhuma informação nova, nenhuma descoberta, mas é tão bem escrito, ele narra os fatos com tal competência que se tornou um best-seller instantâneo do New York Times e o livro do ano do Washington Post. Os exemplos são inúmeros. Charles Darwin não foi o primeiro a descobrir a evolução, apenas escreveu o primeiro e mais convincente livro a respeito. O professor John Burr Williams tinha uma compreensão mais profunda do que Benjamin Graham no que dizia respeito a avaliar ações. Mas Graham sabia compor um belo parágrafo, por isso se tornou uma lenda e vendeu milhões de livros. Andrew Carnegie dizia ter tanto orgulho de seu charme e capacidade de fazer amizades quanto de sua perspicácia nos negócios. Elon Musk é tão habilidoso em levar investidores a acreditarem em uma visão quanto é na engenharia. Todo mundo já ouviu falar no naufrágio do Titanic, que custou 1.500 vidas. Mas quase ninguém menciona uma palavra sobre o naufrágio da balsa chinesa Qiangia, que levou quase 4.000 vidas em 1948. Ou sobre o naufrágio da balsa filipina MV Dona Paz, em 1987, que matou 4.345 pessoas. Ou sobre o embarcamento da balsa senegalesa MV Lediola na costa de Gâmbia, em 2002, que terminou com 1.863 vidas perdidas. Talvez o Titanic se destaque por seu potencial narrativo. Os passageiros famosos e ricos, os relatos em primeira mão dos sobreviventes e, é claro, o blockbuster que todo mundo viu no cinema. O impacto de uma boa narrativa é enlouquecedor se você presume que o mundo é influenciado por fatos e objetividade, se você presume que a melhor ideia, os maiores números ou a resposta correta triunfam. Existe um devotado grupo de críticos de Harari obcecados em mostrar como seu trabalho é pouco original. Musk é igualmente visto com essa mistura de confusão e desdém. Em um mundo perfeito, a importância da informação não deveria depender da eloquência de seu autor. Mas vivemos em um mundo de pessoas entediadas, impacientes, emotivas, que precisam que coisas complexas sejam destiladas em cenas fáceis de digerir. Se você procurar, aposto que descobrirá que, onde quer que haja informação sendo trocada, onde houver produtos, empresas, carreiras, política, conhecimento, educação e cultura, a melhor narrativa triunfa. Stephen Hawking comentou certa vez sobre seus best-sellers de física. Alguém me disse que toda equação que eu incluísse no livro reduziria as vendas pela metade. Os leitores não querem uma palestra, querem uma história memorável. Winston Churchill, segundo a maioria dos relatos, era um político medíocre, mas sabia como ninguém contar histórias e era um grande orador. Um gênio quando se tratava de conquistar a atenção das pessoas por meio da motivação e da emoção, o que fez toda a diferença durante seu período no governo. Ou vejamos o mercado de ações. A avaliação de cada empresa é simplesmente um número de hoje multiplicado por uma narrativa sobre o amanhã. Algumas empresas são incrivelmente boas em construir narrativas e em muitos momentos da história, os investidores ficaram cativados pelas ideias mais translocadas do que o futuro poderia trazer. Se você está tentando imaginar que direção determinada coisa irá tomar, precisa compreender mais do que suas possibilidades técnicas. Precisa compreender as histórias que todos contam a si mesmos sobre essas possibilidades, pois isso é uma parte preponderante de como equacionamos as previsões. Talvez ninguém domine melhor a arte de contar histórias do que os comediantes. Eles são os melhores storytellers, porque compreendem como o mundo funciona e desejam antes de tudo nos fazer rir e não se sentir inteligentes. Extraem suas percepções da psicologia, da sociologia, da política e de qualquer outro campo árido e as transformam em anedotas incríveis. Por isso lotam arenas, enquanto o pesquisador acadêmico pode passar despercebido,
mesmo tendo feito uma grande descoberta no campo da psicologia social. Mark Twain disse: "O humor é uma maneira de mostrar que você é inteligente sem se gabar." Algumas coisinhas sobre boas histórias que vale a pena guardar. Quando o assunto é complexo, as histórias funcionam como uma alavanca. Uma alavanca extrai todo o potencial de algo com menos esforço. Histórias alavancadas alavancam ideias da mesma forma que dívidas alavancam ativos. Tentar explicar algo como a física é difícil se estamos ruminando sobre fatos e fórmulas. Mas se conseguimos explicar algo como a dinâmica do fogo, com uma história sobre bolas rolando em colinas e se chocando, coisa que o físico Richard Feynman, um fantástico contador de histórias, costumava fazer, conseguimos explicar algo complexo em segundos, sem grande esforço. As histórias fazem mais do que persuadir os outros. Também pode ajudá-lo pessoalmente. Parte do que tornava Albert Einstein tão talentoso era sua imaginação e capacidade de destilar situações complexas em uma cena mental simples. Quando tinha 16 anos, ele começou a imaginar como seria cavalgar um raio de luz, agarrando-se às bordas como em um tapete voador e refletindo sobre como ele viajaria e se curvaria. Pouco tempo depois, passou a imaginar o que aconteceria com o corpo de uma pessoa dentro de um elevador fechado, viajando pelo espaço. Ele contemplava a gravidade, imaginando bolas de boliche e de bilhar competindo por espaço numa cama elástica. Era capaz de processar um grande volume de informação sem esforço, como num devaneio. As histórias comuns são do tipo 1 mais 1 é igual a 2. Tudo bem, faz sentido. Mas as boas histórias são do tipo 1 mais 1 é igual a 3, disse Ken Burns. Isso é alavancagem. As histórias mais persuasivas são aquelas que envolvem as verdades em que desejamos acreditar, ou uma extensão daquilo que vivenciamos em primeira mão. O poeta Ralph Hodgson foi perfeito quando afirmou que, às vezes, é preciso crer para ver. Evidências insatisfatórias podem render uma narrativa muito convincente se a história toca em algo que nos incomoda ou fornece contexto para uma crença que gostaríamos que fosse verdadeira. As histórias fazem com que pessoas diversas concentrem sua atenção em um único ponto. Steven Spielberg notou o seguinte: o mais espantoso, a meu ver, é que cada pessoa que assiste a um filme possui todo um conjunto de experiências únicas. Ainda assim, por meio de uma cuidadosa manipulação e de uma narrativa competente, podemos fazer todo mundo aplaudir ao mesmo tempo, rir ao mesmo tempo e sentir medo ao mesmo tempo. Mark Twain conta que descobriu que era um escritor bem-sucedido quando, no mesmo dia, tanto Kaiser Guilherme II quanto um porteiro do hotel em que Twain se hospedava disseram ter lido todos os seus livros. Grandes livros são como vinho, sentenciou Twain. Mas meus livros são como água. Todo mundo bebe água. Ele chegou às emoções universais que influenciam as pessoas, quem quer que sejam, de onde quer que venham, e fazem com que elas balancem a cabeça na mesma direção. É quase mágica. Direcionar a atenção das pessoas para um único ponto é uma das habilidades mais poderosas da vida. Boas histórias geram muitas oportunidades ocultas em coisas que presumimos que não podem ser melhoradas. Quantas grandes ideias já não foram pensadas, mas poderiam prosperar 100 vezes mais se alguém as explicasse melhor? Quantos produtos não encontraram apenas uma fração de seu mercado potencial porque seus fabricantes não souberam descrevê-los bem para os consumidores? Incontáveis. Como diz o fundador da Visa, Lee Rock, novas maneiras de olhar para as coisas criam inovações muito melhores do que novas maneiras de fazê-las.
Você vai ficar desencorajado se pensar que todo livro novo deve ser sobre uma ideia original, ou que toda empresa nova precisa oferecer uma invenção novinha em folha. As oportunidades são muito maiores se vemos o mundo à maneira de Yuval Noah Harari, para quem o importante não é o que dizemos ou fazemos, mas como dizemos e como o apresentamos. Algumas das perguntas mais importantes a se fazer. Quem tem a resposta correta, mas ignoro porque é inarticulado? O que acredito ser verdade, mas na realidade não passa de bom marketing? São questões incômodas e difíceis de responder. Mas, se você for honesto consigo mesmo, verá quantas pessoas e quantas crenças cabem nessas categorias. E então perceberá a verdade, que a melhor narrativa triunfa. A seguir, falarei sobre outra verdade atemporal. Ela tem a ver com guerra, fisiologia, mercado de ação e outras coisas estranhas que não podem ser medidas. E assim finalizamos a leitura, a audição de mais essa história, A Melhor Narrativa Triunfa. Até a nossa próxima história.